cansado de esperar que você me carregue. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir. Pra onde quer que você vá, que você me carregue. Pois diga que irá já. Pra onde eu só veja você, você veja mim só. Marajó, qualquer outro lugar comigo, outro lugar qualquer. Guaporé, qualquer outro lugar ao sol, outro lugar ao sul. Céu azul, onde haja só meu corpo nu junto ao seu corpo nu. Vamos fugir pra outro lugar, baby. Vamos fugir pra onde haja um tobogã, onde a gente escorregue. 18h02 no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de Ué da Coisa. E a coisa parecendo confusa, atrapalhada, vem pra cá, que a gente desconfunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Dial, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Boa noite, Vólio Bene. Boa noite. Boa noite, Bob Furruia. Boa noite. Reggae. Vamos fugir. Sextou, né, Reinaldo? É? Sextou. Não, e aí nós estamos... E nós já falamos aqui, né? Nós estamos nessa, assim, né? A vida pode ser essa coisa, assim, no Brasil, mas, claro, né? Existem as questões individuais, as questões privadas, que têm relação com a vida pública, obviamente. Tá bom, meu som, né? Tá bom, hein? Tá ótimo. Que tem relação com a vida pública, mas que também tem seu domínio específico, né? Mas tem relação com a vida pública também, tem. Como disse Jean-Paul Sartre em um texto Momento Cultural que eu cito hoje, encerrando minha coluna na Folha, em que eu falo sobre Ciro, o existencialismo é um humanismo, né? Fazendo certo, e ele aproveita isso do Kant, filósofo Kant, né? Fazendo certas escolhas para a minha vida também, para a minha vida privada, né? Diz o Sartre, a gente escolhe o homem, a gente escolhe o ser humano, a gente escolhe um tipo de humanidade, em última instância, um tipo de sociedade, um tipo de vida. E é bacana o pensamento, porque ele diz assim, considerando que você não escolhe o mal por princípio, sim, vocês acham que gente que faz as escolhas mais absurdas, assim, vou escolher isso porque isso é muito mal, eu sou uma pessoa muito má, Vale bem, eu sou uma pessoa muito malvada. Não. Ninguém se acha malvado. O pior bandido, o cara mais, assim, o assassino em massa, ele acha que está numa missão. Sempre. Saneadora. Vocês acham que tudo aquilo, para usar o exemplo extremo, né, em que a violência, a abjeção se manifestou, vocês acham que o Hitler tinha sobre si mesmo a ideia que muitos faziam e fizeram, e com razão? Ele considerava que o extermínio de judeus era um bem para a humanidade. E é por isso que a gente precisa tomar cuidado com essas pessoas. E é por isso que a gente precisa ter claro que, fazendo certas escolhas na vida pública, mas também na vida privada, você escolhe o homem, sim. Você escolhe a humanidade. Né? Daí que eu, hoje, analisando a fala do Ciro, né, Gomes, as falas, eu disse, ele está escolhendo, nos termos sartrianos, ele está escolhendo o homem, ele está escolhendo uma humanidade.
mas em certa medida está escolhendo também o homem, né? O outro homem. O da eleição. Isso é inequívoco. Nós vamos falar dele daqui a pouco. Mas eu quero falar de outro Ciro agora e ligando com a música do Gilberto Gil. Olha, veja os links, hein? Ontem, o Ciro Nogueira começou a cantar assim: vamos fugir, baby, para outro lugar. Porque o Ciro Nogueira ontem anunciou férias. Olha, veja você. Nessa época do ano, ministro. Cansei. É mais ou menos como eu falo assim: ó, gente, ai não, vem eleição, vou ficar cansado, vou tirar férias, depois eu volto. Esse mês de outubro aí eu vou dar uma descansada. Vou dar uma descansada esse mês de outubro, aí, ó, porque não. Eu prefiro assim, eu falei, bem, eu prefiro fazer jornalismo quando as coisas estão mais tranquilas. Melhor. Eu já tive uma vez um chefe que quando tinha notícia botava a mão na cabeça e falava, mas essa gente não para, e ficava meio bravo assim com a gente. Então assim, o Ciro falou, não, vou parar. Depois de alguns resultados de pesquisa, ele falou, quer saber, eu vou disputar a eleição lá no Piauí. Porque no Piauí, tá tendo eleição, claro, Piauí, né? Piauí, o Silvio Mendes disputa o governo, está em primeiro lugar, ele é do União Brasil. E ele tem a Iracema Portela como sua vice, que é do PP. Iracema Portela é ex-mulher do Ciro Nogueira. Por mais que você se dê bem com a sua ex-mulher, você abandonar a campanha política do presidente para ir fazer campanha da ex-mulher, porque a coisa para cá está muito ruim. A coisa ali no Palácio do Planalto não está bem. Bom, pegou tão mal que agora ele cancelou... Ele cancelou, não tem mais. Não, olha, o Ciro Nogueira não ficou bem. Que o Ciro Nogueira era aquele, é bom lembrar. O Ciro Nogueira era. Nós tiramos muito sarro do Ciro Nogueira aqui. Né? Até lembra que eu brincava aqui, dizia, o Ciro Nogueira ligou para você hoje para dizer que na semana que vem o Bolsonaro vira, né? Que era todo dia assim. Ele devia ter uma fila em ordem alfabética de colunistas, especialmente de notinhas, que é esse estilo que eu assim, esse estilo estilo bolota de cabrito, sabe aquelas coisinhas curtinhas assim que né? E fica parecendo que quer dizer alguma coisa, não quer dizer nada, só, né? Especialmente se o cara fala em off, então aí, bom, quem será que falou? E também se ninguém falar nada, dá para também inventar, né? Isso é off mesmo, então, bem, né? Não, mas não que tenha quem faça isso, eu estou falando em tese, né? Mas você vê ali as colunetas, né? Ele parecia em ordem alfabética. Todo dia ele anunciava para um que ia virar na semana que vem. Até agora não virou. E a pesquisa X e a pesquisa Y? Bom, eles têm as próprias pesquisas. Essa gente tem direito às próprias opiniões, aos próprios fatos e às próprias pesquisas. Aliás, se eles têm tanta confiança nas pesquisas deles, eu não sei por que tanto nervosismo. Não é mesmo? Para quê? Então tá bom, vai ganhar, fica tranquilo. Relaxa, para de ameaçar os outros. Então o Ciro Nogueira, esse que plantava todo dia, vai virar, tá virando, hein, tá virando, semana que vem, até agora não virou. Ontem, números da pesquisa da Datafolha, eu vou falar rápido, porque essa altura já são arquiconhecidos, mas evidentemente vou lembrar aqui para a gente dar sequência ao papo, né? Primeiro turno, voto estimulado, 6.754 pessoas em 343 cidades, uma amostra grande. É claro que a amostra grande concorre para a precisão da apuração, com margem de erro de 2 pontos. O Lula oscilou 2 pontos para cima, de 45 para 47, Bolsonaro se manteve em 33, Ciro Gomes oscilou para baixo, de 8 para 7, Simone Tebet se manteve em 5, Soraya Tronic oscilou para baixo, de 2 para 1. Lula tinha na semana passada 48% dos votos válidos, agora tem 50% dos votos válidos e poderia vencer sim a eleição no primeiro turno, sendo verdadeiros esses números. Segundo turno, se conservou onde estava, 54 a 38, 16 pontos de diferença.
Na espontânea, 42-31. Lembrando sempre faço esse destaque, a proximidade entre a votação espontânea e a votação estimulada. E aqui eu vou dar destaque para algumas fragilidades do Bolsonaro que não foram vencidas. Mas também, Bolsonaro, se você acha que tudo é mentira, não liga para mim, né? E não pede para juiz censurar, por favor, coisa feia. Nós vamos falar disso, né? Apelar a juiz para tirar notícia do ar, peraí, nós já vamos falar. É que as provas foram anuladas, é mesmo? Não, nós vamos discutir isso. Por que vocês não usam esse critério para o Lula, por exemplo? Não, mas nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos falar de algumas fragilidades. Por exemplo, Bolsonaro precisa vencer a rejeição ao seu nome entre as mulheres. Não aconteceu. Piorou. A rejeição no público feminino, no eleitorado feminino, saltou de 46 para 49. Né? E a rejeição ao Lula continuou em 29. Pra vocês terem uma ideia, entre os homens, o Lula lidera por 44 a 38. São 6 pontos de diferença. Entre as mulheres, são 23. Agora são 20 pontos de diferença, né? 20 pontos de diferença. 29, Lula 49, o Bolsonaro. É um troço gigantesco, né? Renda mensal. Até 2 mínimos, que na amostra do Datafolha é de 51%, o Lula avançou de 52 para 57. 5 pontos. E o Bolsonaro caiu de 27 para 24. Sendo verdade isso, é dramático para ele. Ele pode falar, bom, mas eu melhorei um pouco de 2 a 5 mínimos, que é 34% da amostra. De fato, o Lula foi de 40 para 36 e o Bolsonaro de 39 para 43. Outra fragilidade gigantesca do Bolsonaro, Nordeste. Nordeste, nós sabemos, tem sido difícil. Datafolha, 62 a 24. 27% do eleitorado. Algum consolo? Houve uma melhora para ele, uma aproximação no Sudeste, que é 43% do eleitorado. O Lula oscilou para baixo, 43 para 41, e ele oscilou para cima, 34 a 36. O que eu estou demonstrando aqui é que a situação dele é difícil, porque nos locais, nas categorias em que a resistência ao seu nome é grande, a coisa tendeu a piorar e não a melhorar. E ele vem, né? Houve algumas apostas aí feitas ao longo do tempo. Nós estamos em 23 de setembro, faz 16 dias que aconteceu o grande 7 de setembro. Vocês lembram que era a coisa da virada, não é isso? Agora vai. Sim. Não foi. É o esforço final. Eu disse, vá, eu não fui, não faça assim, não faça nada por mim, não vá pensando que eu sou seu. Não precisa nem colocar, eu só lembrei, você me tem fácil demais. De abelha, né? Isso, de novo, né? Eu tô aí, com Leone aqui de abelha. Então assim, falou, agora vai, não foi. Depois teve a jornada internacional, vamos posar de estadista. Bom, posou de estadista fazendo discurso na sacada da Casa do Embaixador em Londres, fazendo comício eleitoral, quando estava em curso as pompas fúnebres da rainha, com o inglês dando pito lá, né, na sua turma. Vai discursar na ONU, aí falaram, que discurso moderado dessa vez. Moderado, ele foi tratar de questões internas lá, tratou de disputa eleitoral no discurso. Então assim, tá errado? Tá errado. Agora, a briga interna que tem hoje, isso é uma informação na campanha dele, a gente radicaliza e parte pro pau ou posa de estadista. A prova de que a escolha foi partir pro pau foi o Ciro Nogueira pedir férias. Tudo bem, desistiu. Voltou. E o discurso do Bolsonaro de hoje, de ontem,
em programa de televisão, hoje em comício, deixa claro que ele decidiu radicalizar. Agora, toda vez que ele radicaliza, do ponto de vista eleitoral, ele não se dá bem. Vai ser esse o caminho? Olha, queridos, não sei. Aí, meu filho, aí faz aquilo que achar melhor, né? Eu acho que é uma escolha errada. Mas veja bem, e eu sou muito franco nessas coisas, né? Eu estou sendo muito frio na análise. Eu, no lugar de Bolsonaro, se eu fosse da campanha, ia falar, não, o que a gente tem de fazer é um discurso manso, tranquilo, institucional, demonstrar que a gente não quer botar fogo no circo. Só que tem a turma dele lá que acha que tem que botar fogo no circo. Então faz o seguinte, Bolsonaro, pensa bem. Pensando o que eu penso de você, de Vossa Excelência, do seu governo e tudo mais, não me ouça, ouça o Carluxo. Ok? Tá ok? Não ouço o Reinaldo, ouço o Carluxo. Como eu não vou votar no senhor, não gosto do senhor, vai ver que eu estou dando conselho errado. Como o Carluxo gosta, é seu filho, vai ver que está dando conselho certo. Então parte para cima, vai para a baixaria. Ameaça o Supremo, ameaça o TSE, ameaça todo mundo como fez. Ontem e hoje. Adianta? Não parece.